no livro de Efésios, no capítulo de número 1, querido. Aleluia, Jesus. Esse texto começa adorando ao Senhor. No capítulo de número 1, versículo número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Acredito que todos encontraram. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você pode se sentar no seu lugar. O meu Deus, o teu Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Aqui de maneira muito clara, o apóstolo Paulo falando aos Éfesos, ao povo de Efésio, vai dizer o Deus. E não é desrespeitoso definir Deus articulando os seus atributos, articulando suas virtudes, quando estas são bíblicas, quando essas são definidas biblicamente. E ele pessoaliza, ele traz para mais perto a figura de um Deus bendito, ou seja, de um Deus de quem se fala bem, de um Deus que se diz dele, que habita nos céus dos céus, de um Deus que se diz dele, isso é bendito, fala-se tão bem dele, que ele habita num trono eterno, que à volta deles estão os serafins, querubins, arcanjos. Este Deus aqui se torna presente e próximo de mim, porque agora é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus que se fez carne, é o Emanuel, é o Deus conosco. Então Paulo, quando fala isso, quando articula essas palavras, que para nós parecem tão cotidianas da nossa vida cristã, que parecem tão claras e tão óbvias, tão próximo daquilo que é a nossa referência de quem é esse Deus, para estes judeus não é, para estes éfesos não é, para estes gentios não é. E aqui ele gosta de dizer que esse Deus bendito, que não apenas é bendito, mas é Pai, e é Pai por causa de Cristo, por causa do primogênito dos mortos, por causa do primogênito da ressurreição. Senhor, que veio a nós através de Cristo Jesus, Jesus o Cristo, Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais, e Ele volta de novo, conquistadas em Cristo Jesus, bênçãos espirituais de Cristo Jesus sobre nós. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você é que as bênçãos de Deus em Cristo significa que nós somos herdeiros, ou como o apóstolo Paulo gosta de falar, coparticipantes, co-herdeiros. Nós temos aqui na igreja ministros e coministros. Os coministros não são vice-ministros. Porque o que são vice? Vice são pessoas que substituem aquele que é o titular na sua ausência. O co-ministro é aquele que, junto com o ministro, apoiando o ministro e sendo apoiado pelo ministro, exercem uma função de autoridade no ministério. Quantos entendem isso? Então, como co-herdeiros com Cristo, nós estamos participando do ministério deles. E a gente vai entender isso no texto de maneira tão linda, tão maravilhosa. O livro de Efésios, esses dias, alguns irmãos da igreja, algumas equipes, de maneira especial, equipe de adoração e toda a equipe de altar, tem se empenhado em ler o livro de Romanos. Já terminou essa leitura? Concluíram a leitura de Romanos? Glória a Deus. É um livro maravilhoso, porque vai nos falar sobre essas figurações, sobre essas manifestações de Deus e da forma como Ele se relaciona conosco, e a forma como Ele se relaciona conosco vai dando nome a esse Deus para nós. É o Deus que é Pai, é o Deus bendito, é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia. E aqui ele segue essa leitura. Eu queria dizer a você que, antes de mais nada, você foi escolhido por Deus para ser bênção e foi escolhido por Deus para ser abençoado. Deus tem pensamentos sobre você, Deus tem planos sobre você, Deus tem desejos do coração dele para a tua vida. E assim como um pai deseja bênçãos para o filho, nosso Deus tem desejos para conosco, e Ele já começa nos abençoando. Ele já começa dizendo: olha, este Deus aqui, que é bendito, que é Pai, que aparece a nós por causa de Cristo, e por causa de Cristo eu sou digno do seu amor, sou digno de ser tocado por Ele. Ele já começa te abençoando.
Ele já começa te chamando de abençoado. Então a primeira coisa que você precisa fazer aqui, antes de mais nada, antes de ouvir as promessas, antes de entender o que Deus quer falar contigo através desse texto hoje, é assumir. Essa palavra, ela tem palavras que ficam na moda, no meio gospel, e depois elas saem de moda. Mas tem umas palavras que saem de moda muito bem feitas, tem que sair mesmo, né? Por exemplo, tem aquelas palavras que muito pregador falava antigamente, eu determino, lembra dessa palavra? Eu determino, determina aí, irmão. E eu ficava ouvindo aquilo e falei assim, Senhor, Ele está determinando, eu estou só aqui na misericórdia, não estou aqui para exigir nada, Mas existem algumas palavras que são maravilhosas, e essa eu gosto. Quando a gente fala de herança, quando a gente fala de eleição, quando a gente fala de bênçãos prometidas, já vaticinadas pela voz do Senhor, eu gosto da palavra que diz o seguinte: toma posse da sua bênção. Então eu queria que você, antes de mais nada, no começo aqui dessa palavra já dissesse: eu tomo posse das bênçãos do Deus que me escolheu para ser abençoado. Você pode dizer amém para isso? A gente toma posse daquilo que a gente sabe que é nosso. E eu sei que é nosso porque o Espírito do Senhor testifica comigo que eu sou filho. E quando testifica comigo, me dá o direito de dizer Abba, Pai. Dizer Paizinho querido. E isso me traz para perto da sua herança, para comigo em Cristo. Então o primeiro entendimento que eu quero que fique aqui marcado em nós. O texto, o tema dessa mensagem é: fomos escolhidos para a bênção. Fomos escolhidos para a bênção. Te consola isso? Te fortalece? Te restaura? Esse ano é o ano da restauração e do renovo. Então o versículo que segue vai ser o versículo número 4. Atente aí na sua Bíblia para esse texto. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Primeira coisa, Ele nos escolheu. A gente vai ver Jesus, aliás, a teologia de Cristo, naquilo que diz respeito a chamado, a eleição. Jesus passando ali pela Galileia, apontando Mateus, Tiago, Pedro, junto com o seu irmão, e a gente vai vendo que parece que não são escolhas aleatórias. Jesus não chegou na beira do mar da Galileia, o lago de Tiberíades, muitos nomes são dados ali àquele lugar. Passou ali na frente daquelas pessoas, aqueles pescadores que estavam ali, fez unidunidê com eles, Eu escolhi você, vem para cá, Lucas, Não fez de forma alguma. Havia um projeto original. E quando a gente fala de projeto original, a gente pensa na prancheta de Deus. Quando a gente pensa no projeto original, a gente diz: existia um plano perfeito. Existia um plano extraordinário que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que foi definido antes da fundação dos séculos. E ali a gente vê nessa cristologia, nessa visão cristã, nessa centralidade em Cristo, do meio do teu chamado. Livro de Mateus, capítulo número 22, versículo 14, vai dizer assim: olha, muitos são chamados. Esse aí a gente conhece bem. E a gente gosta de repetir isso porque a gente sabe que nós somos os escolhidos. A gente gosta de repetir. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E falamos isso com a boca cheia. Poucos são os escolhidos. Porque a gente se sente o escolhido. E se você é o escolhido, comece a se apropriar das verdades que vão ser ministradas para você hoje aqui. Porque elas te darão posse de bênçãos das quais você foi escolhido para usufruir. Das quais você foi escolhido para viver nelas. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso tem a ver com essa palavra eleição. Somos eleitos por Deus. O versículo 4 nos fala disso. Ele nos escolheu. O processo de eleição aqui no Brasil democrático é o seguinte: todos nós podemos nos candidatar. É como se dissesse: olha, aquela porta ali é a porta de salvação, todos podem passar por ela. E no processo em que vamos passando pela porta, vamos nos deparando que existem padrões, que aquela porta tem um formato, e a gente precisa, para passar naquele formato, estar conformado, ter o formato, não do mundo. E aí parece muito com o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este. O mundo tem uma forma. Não sei se você é muito lúdico, e fica imaginando isso na sua cabeça. O mundo tem uma forma. E existe uma forma para passar na porta do reino. A porta do reino também tem uma forma. E essa forma se chama Jesus. Amém, igreja? Aí a gente começa a ouvir dizer assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha
E não é, você não pode imaginar alguém puxando a linha e passando ali no buraquinho de trás de uma agulha, né? A ponta e o buraquinho. Na verdade, a agulha, vocês devem ter ouvido isso muitas vezes, era uma passagem estreita por onde passava uma pessoa ali, passava alguém, né, apertadinho, um grupo de pessoas, mas não passaria um camelo ali, é muito estreito para o camelo passar. Então existe um padrão do Senhor, existe um projeto do Senhor. Muitos vão ouvir do Senhor como numa candidatura, todos podem se eleger. Todos nós aqui podemos nos candidatar a prefeitos, senadores, governadores, presidentes da república. E ultimamente, eu vou falar para vocês, cada figura que é eleito, né? Uma aí, outro dia estava querendo estocar vento, saudando a mandioca. O outro, né, gosta do fruto que a cana gera. Temos o nosso atual presidente, né, que elogios e críticas à parte é uma figura também. E a gente fica imaginando se qualquer um de nós, mas existe um padrão, diga assim, existe um padrão. Deus tem um padrão para nós. Estamos falando aqui de candidatura para prefeito, presidente, nada disso. Estamos falando de um projeto de reino. Eu quero ser escolhido. Eu sei que eu sou chamado. Eu ouvi essa voz é inconfundível. Me chamando para a salvação, me chamando para o reino, me chamando para viver nos céus com Deus. E agora eu quero ser um escolhido, o que eu preciso para ser escolhido. E o padrão é Jesus, capítulo 24 do livro de Mateus ainda, versículo 22. Diz assim, por causa dos escolhidos, os dias de angústias foram abreviados. Ou seja, Deus move a sua mão sobre essa terra em favor dos escolhidos dele. Existem homens escolhidos sim. Existem pessoas que o Senhor estabelece como projeto padrão dele para os céus, para a habitação eterna. O livro de Mateus capítulo 24, versículo 22, eu separei esse trecho aqui do finalzinho do capítulo, onde Jesus vai dizer assim, e os anjos virão dos céus e reunirão os escolhidos, diga, escolhidos, reunirão os escolhidos, para quê? Para levar para junto do Pai. Eu quero ser um desses escolhidos. Eu quero estar entre esses escolhidos do Senhor. E para isso a gente começa a estabelecer aqui alguns valores da parte do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, assim como diz o versículo de número 4, Deus primeiro nos abençoa. Primeiro Ele escolhe-nos, já nos abençoando, já gerando em nós, por ser escolhido, só tão somente por ser parte do projeto dele, virtudes dignas dele. Ou seja, fica muito claro aqui que Deus não nos separa porque somos. Não nos separa, o versículo 4 vai dizer, portanto Deus nos escolheu desde a criação do mundo, para que fôssemos ou para sermos. Diga assim, para sermos. Fixa isso no teu coração. Significa que nós não somos. Então eu não sou escolhido porque sou. Ah, pastor, peraí, está bugando minha mente. Peraí, calma. Daniel, quantos se lembram de Daniel? Daniel, na época da conquista da Babilônia, a Babilônia tomou o reino de Israel, sitiou a cidade de Jerusalém, sitiou a cidade santa, prendeu as pessoas, e lá vai seguindo em frente o texto, a gente vai vendo que o rei Nabucodonosor manda escolher alguns jovens. Amém? É isso mesmo? E esses jovens precisavam ser o quê? Bonitos, saudáveis, fortes, virtuosos, munidos de conhecimento intelectual, inteligentes, preparados nas artes, no conhecimento, em tudo. Homens com sangue real, separe príncipes e filhos dos reis. E traga para cá, para que habitem na minha corte. Ou seja, Nabucodonosor escolhia por causa do que eles eram. Escolhia pelos que eles tinham. Os escolheu pelo que eles podiam fazer. O nosso Deus não nos escolhe como escolhia Nabucodonosor. O nosso Deus não nos escolhe pelo aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. O texto do versículo 4 diz assim, eu os escolhi para serem. Então Deus te escolheu para que uma vez escolhido, você venha a ser. Então você é um projeto do Senhor. Diga amém para isso, amém? Que coisa boa. Isso me alivia. Me alivia de achar que eu vou para o céu porque eu faço ou deixo fazer alguma coisa. Me alivia de achar que eu sou alvo do amor, da misericórdia, da graça, dos favores do Senhor, por causa de alguma coisa que eu faço, diga ou seja, por algum motivo misterioso.
E eu não vou aqui discutir calvinismos e arminianismos, porque há muito tempo eu passei disso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, existe um mistério. E eu não entendo. E eu começo por mim, eu não sei você. Mas eu de vez em quando fico pensando assim, por que eu, Senhor? Por quê? Diante de tanta graça, de tanto amor, de tantas bênçãos que são derramadas, de tantos livramentos, de tanta certeza e paz, de uma fé que eu sei que não vem de mim, mas que me faz sentir indestrutível, de uma esperança que eu sei que não nasceu em mim, dos livros que eu li, das convicções que eu engendro na minha mente tão pequenina, me fazer tão confiante. Isso não vem de mim, isso vem do Senhor. E quando olho para a Bíblia, quando olho para a minha vida, quando olho para a vida de muitas pessoas que eu conheço a história e sei o que Deus fez na vida dessas pessoas, eu sei que existe um Deus que, por causa de uma ciência que eu não sei qual é, o apóstolo Paulo vai falar isso, né, aos Coríntios. Ó, profundidade, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. E termina adorando ao Senhor. Quem deu para Ele para poder receber de volta, glória, pois, a Ele para todos sempre, amém. Ele decidiu me escolher. E decidiu me escolher para que através de mim uma obra se manifestasse. Eu quero pontuar junto contigo essa é a introdução, e logo se seguirão alguns pontos, se você quiser anotar, guardar no seu coração. Versículo número 5, vamos a ele. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, mais uma vez a obra de Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, ou seja, ele previamente te escolheu para a vitória. Ô Jesus, isso aqui é quase uma covardia com o inferno, você concorda comigo? É uma covardia, porque por isso Satanás, a vida dele é o inferno, gente. Porque ele sabe que ele está predestinado para já está predestinado para o inferno, para a derrota, para o fogo. Porque ele é mau desde o início. E ainda que nós sejamos maus em nosso ímago, em nosso ser, nós não somos predestinados para a maldade. Nós não fomos criados para a ruína. O Senhor predestinou-nos para o céu. E é por isso que dentro de mim, clama de dentro de mim um desejo por justiça, por virtude. É por isso que eu olho para o que é belo e desejo o que é belo. É por isso que dentro de mim há um desejo profundo por ser amado e por amar. Porque eu sou predestinado para as coisas dos céus. Eu sou predestinado para a virtude dos céus. Todo o segredo disso está nesse versículo, naquela sentença ali do versículo número 4. Somos escolhidos em amor. O amor é o grande responsável. O amor, ele gera esse milagre do chamado. Quantos aqui são ou estão apaixonados por alguém? Além do Senhor Jesus, quantos aqui são ou estão apaixonados por alguém? Diga aí. Amém? Tem umas mocinhas aí que ficaram, levantam, vou me entregar, vamos entregar. Se eu levanto, tem um rapazinho que ficou aí, será que o Bruno ficou ali vermelho na hora? Eu falei assim, quem está apaixonado por alguém? O Bruno ficou vermelho, a bochecha dele ficou vermelho. Será que eu levanto ou não a mão? Né? Diga assim, eu sou apaixonado por Jesus, o resto vem depois, o resto vem vindo. E se a gente for descobrir, botar às vezes na balança, a gente sempre fala disso, né? Isso é uma decisão racional, filha, decida isso com sabedoria, pesquise a vida desse rapaz, a gente que é pai fala isso, né? Pesquisa a vida desta moça, se é uma boa filha, se é uma pessoa, né, esmerada, esforçada, mas no fundo, alguma coisa acontece dentro da gente, que parece que algo incondicional se manifesta. E o alvo do meu amor, muitas vezes, falha e erra. O alvo do meu amor muitas vezes falha comigo, mas algo dentro de mim manifesta uma virtude que me faz aquilo que acontece em Coríntios capítulo 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se ensoberbece, não pensa mal. O amor nunca acaba. E é exatamente esse amor que se manifesta em nós, em Cristo Jesus. E no versículo número 5 a gente vê isso maravilhosamente. Para que ele faz isso? Para ele, para a glória dele. A gente acabou de ler, a gente acabou de citar o Coríntios, né, capítulo número 11, Romanos capítulo número 11, versículo 36, vai falar sobre isso. E o 1 Coríntios 10, vamos abrir juntos, queridos? Em Romanos 11, o apóstolo Paulo
fala todos esses atributos maravilhosos do Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo número 31. Quem achou, diga amém. Diz assim: assim seja, aliás, perdão, queridos, é o livro de Romanos, capítulo 11, a gente acabou de citar, versículo de número 36. E aí ele vai dizer, assim como citamos, que quem, pois, deu a ele primeiro, para que pudesse dele receber de volta. E no versículo 36, a gente não pode ler juntos, porque as versões são bem diferentes, mas eu queria que você lesse mentalmente, para guardar dentro de você essa verdade aí. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, a verdade que eu quero que fique como o segundo ponto para marcar teu coração aqui hoje, é que o Senhor te chamou, Ele te santificou, Ele te preparou com esses atributos que alegram o seu coração para louvor e glória dEle. E é por isso que o texto diz, Ele me fez filho adotivo. O que é o filho adotivo? É um amor tão grande por aquilo que não faz parte de você, mas que você quer que faça parte. Então você diz para aquele filho que não faz parte da sua genética, que não faz parte do seu sangue, eu fui tomado de amor por você, e agora eu quero você pertinho de mim, eu faço de você minha família também. Como vocês estão entendendo onde a gente está chegando aqui? Então esse amor que me faz estar com Deus, Ele me prepara, Ele me santifica, Ele vai tirando os carrapichos. Quantos aqui Deus tirou carrapicho a beça aí? Misericórdia, como tinha carrapicho, né? Teve que dar uns 3 banhos para ficar aquele cheirinho bom, né? De céu, para poder ficar, né? Poder habitar no céu. Mas Ele o fez porque Ele te quer próximo dEle. Ainda neste momento, é essa obra de amor e de misericórdia, fazer parte da família do Senhor. E aí a gente vai seguindo essa leitura. Versículo 6 vai dizer, portanto, se é pela graça, já não mais pelas obras, caso fosse a graça, aliás, perdão, queridos, Efésios, capítulo de número 1. Mas servia também, esse texto fala a mesma coisa, queridos. O apóstolo Paulo, ele vai discorrer aqui, dizendo no versículo 6, para o louvor da sua glória e da sua graça, a qual nos outorgou gratuitamente no seu amado. E seguindo, versículo número 7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. E ele vai nos dizer que esta riqueza da graça de Deus, no versículo 11, estabelece um outro nível. E essa palavra está assim, versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com a sua própria vontade. Em algumas versões bíblicas ele vai dizer que somos criados para ser herança de Deus. Então nós recebemos do Senhor a herança, e agora passamos a ser também nós a herança. E em 2 níveis, para este mundo: a herança da obra de Cristo na cruz, a referência de Cristo na cruz, a herança daquilo que é a perpetuação do chamado salvífico, de sermos anunciadores, repercutores daquela que é a obra do Senhor, mas também herança do Senhor. O Senhor nos quer com Ele na glória. Ele plantou-nos aqui na terra, como se fôssemos uma semente preciosa. E todo mundo que planta quer um dia fazer o quê? Colher. O Senhor semeou nessa terra aqueles que Ele de antemão, antes da fundação do mundo, predestinou não só para os céus, mas para que nessa terra manifestasse a sua glória, manifestasse as suas maravilhas. Assim que eu cheguei aqui no culto, uma das irmãs me procurou, falou: pastor, eu terminei. Ela estava com um livro na mão, né? E eu falei assim: que bom, terminou essa leitura, mas estava com um livro maravilhoso na mão, naquela biblioteca linda, aquela livraria linda do Álvaro. Ela falou: não, pastor, eu terminei o meu tratamento. E a gente que está em oração sabe que ela está fazendo um tratamento difícil,
doloroso, terrível. E ela, pastor, eu terminei. E a doutora disse que a partir de agora é só acompanhar, eu estou curada. Eu falei, Deus maravilhoso, mais uma para a conta da glória do Senhor, das maravilhas. Eu sei que cada um aqui tem uma maravilha para contar, e essa herança do Senhor, da glória, da cruz, da salvação, não apenas da salvação da alma, mas da salvação que salva o teu corpo, que te cura da enfermidade, que restaura a tua família, que restaura o teu coração, que te traz paz, que te traz prosperidade. Quantos recebem isso, irmãos? São, versículo 12 explica para quê? Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quantos aqui estão na terra para louvor e glória do Senhor? Irmão, se você vive nessa terra para louvor e glória do Senhor, você está se tornando herança do Senhor, você está se tornando um plantio do Senhor que está gerando fruto, fruto este que um dia será colhido, para que Deus nos céus possa usufruir da tua vida, para que Deus nos céus possa estar com você. O maior desejo dele é esse. Ele te plantou nessa terra para que você germinar, e quando for colhido, poder estar nos céus com Deus. Mas se nessa terra eu não tenho gerado esses frutos, não, pastor, eu sou predestinado, eu creio aí na predestinação, o Senhor me chamou, independente do meu pecado. Falei, peraí, calma. Existem frutos dignos de quem é filho. Existe manifestação da herança do Senhor. Existem atributos eternos que acompanham aqueles que são fruto da criação. E sim, Deus não te escolheu pelo que você é, Ele te escolheu por aquilo que você vai ser. Você é uma sementinha do que você vai ser. Você é um protótipo daquilo que você vai ser. Ele te escolheu porque sabe do teu DNA eterno, mas Ele te chamou da forma como está, para te tornar aquilo que Ele sonha que você seja. E aí a palavra que marca aqui, que é poderosa, que nos marca, é no versículo 7, quando ele diz, nele temos a redenção e o perdão dos pecados. A palavra redenção está intimamente ligada ao projeto desse ano de nossa igreja. Eu queria te convidar a ficar de pé. Esse ano para nós é o ano da restauração e o ano do renovo. O projeto de redenção do Senhor, redimir, é quando o Senhor no seu coração se lembra de quem você era no projeto original. É quando o Senhor no seu coração se lembra de quem era o Adão e a Eva, que Ele criou para viver num paraíso, que Ele criou para viver num ambiente de paz, onde não haveria morte, onde não haveria enfermidade, onde não haveria pandemia global, onde não haveria fome, onde não haveriam as doenças da ansiedade e as doenças da depressão, que tem acompanhado o coração da humanidade neste tempo. Um Deus que nos criou como um projeto lindo, extraordinário e perfeito. O projeto redentivo do Senhor restaura o projeto dele para cada um de nós. E aí, debaixo talvez de alguma ferrugem, debaixo de algumas cicatrizes, debaixo de alguma sujeira de pecado, de algumas vestes rotas e encardidas pelo pecado, pelas tentações, pelos ataques malignos contra a tua vida, contra o teu caráter, contra o teu coração, aí habita algo para ser redimido, aí habita algo para ser restaurado, aí habita algo para ser reiniciado no projeto original. E se você hoje entender isso, se você se coloca nessa posição de alguém que foi escolhido pelo Senhor, de alguém que faz parte de um plano de bênção, de um plano abençoador, o Senhor está disposto a continuar trabalhando na tua vida, a continuar operando na sua vida. Quantos querem isso, querido? Não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com aquilo que Ele sonhou para o futuro. Tem a ver com aquilo que Ele vai te tornar. São os escolhidos que serão reunidos pelos anjos. É por causa dos escolhidos que a mão do Senhor não pesou sobre a humanidade ainda. É por causa dos escolhidos. Se há escolhidos aqui, glorifiquem ao Senhor, que essa humanidade não foi destruída por pandemia, ou seja lá pelo que for, por causa dos escolhidos. Se você é esse escolhido, querido, nessa hora, eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a se lembrar do quanto o nosso Deus é santo. E o projeto original é esse: bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portanto, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Comece a dizer ao Senhor: Pai Santo, eu estou nessa prancheta aí.
Eu ainda não sou o santo irrepreensível, mas eu quero ser. E você precisa desejar isso, porque só o santo e irrepreensível será recolhido para os céus com o Senhor. A habitação eterna é para os santos e irrepreensíveis, que nós não somos ainda, mas estamos no processo de transformação, estamos no processo de restauração. Espírito Santo, nós estamos ao teu dispor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor Deus, porque além do chamado, há um processo de lapidação, há um processo onde o oleiro nos bota na roda e vai nos tocando, vai nos mudando, vai nos moldando, não como o mundo molda, mas segundo o padrão dos céus. Senhor Deus, eu quero ser não apenas o chamado, eu quero ser o escolhido do Senhor, eu quero ser eleito do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse chamado, nesse processo. É o que nós te pedimos, meu Deus querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Podemos